bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando o livro dos Números e Deus tem falado muito claro conosco, dando direções muito precisas para a nossa vida espiritual, mas também para o nosso comportamento em relação à nossa vida eclesial, a nossa relação com o próximo, com os irmãos. E isso é muito bom de nós estarmos atentos, mas também lutar para aplicar na nossa vida o que a direção de Deus nos indica. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos capacite a aplicar a palavra, mas, em primeiro lugar, que Ele nos dê o entendimento daquilo que nos é revelado por meio dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos concluir o capítulo 3 do livro dos Números hoje. Então pega aí a Bíblia, também o seu caderno, anota o texto que nós iremos meditar. Números capítulo 3, versículos de 40 a 51. Números, capítulo 3, versículos de 40 a 51. Leiamos juntos o texto e depois meditemos para que acolhamos juntos o que Deus tem para falar conosco. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos israelitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, relacionando-o pelos nomes. Tomarás os levitas para mim, o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés fez o censo geral dos primogênitos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os primogênitos do sexo masculino relacionados pelos nomes da idade de 1 mês para cima eram 22.273. O Senhor falou a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, tomarás 5 moedas de prata por cabeça, segundo o peso usado no santuário. Entregarás o dinheiro a Arão e a seus filhos como resgate dos israelitas excedentes. Moisés recebeu o dinheiro como resgate dos que excediam o número resgatado pelos levitas. Recebeu assim dos primogênitos israelitas 365 moedas, segundo o peso usado no santuário. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e os seus filhos, por ordem do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, para equalizar ali a realidade da tribo de Levi, e a questão dos primogênitos que estava acima nesse número, de 273 ali, acima, eles vão viver o processo da redenção. Esses primogênitos vão ser comprados no sentido assim de resgate para o serviço do Senhor, para que também venham fazer parte desse ofício, daquilo que é necessário ser feito. Porém, os primogênitos, na verdade, não é que eles venham, mas é compensado esse número maior deles por essa oferta de resgate. Porque o Senhor colocou os levitas no lugar dos primogênitos para o ofício direto, dado ali na casa dele, na morada, na tenda. Então é importante a gente perceber isso. Mas isso traz algo para que nós entendamos. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15, São Paulo vai dizer que Cristo é o primogênito de toda a criação. Então, é Ele, o primogênito de toda a criação, que paga o resgate de todo ser humano, de cada um que já nasceu, que está vivendo agora e que um dia irá nascer, e daqueles que estão para trás. E qual é o preço? É aquele valor que foi pago ali por cada um daqueles primogênitos, 5 ali moedas? Não. O preço, São Pedro vai dizer, lá na primeira de Pedro, no capítulo 2, ele vai falar que o preço foi o sangue de Jesus.
o preço do nosso resgate. Então, para que nós compreendamos esse valor e o valor que nós temos diante de Deus, também é importante a gente recordar algo que na carta aos Colossenses vai ser afirmado. O documento da nossa condenação foi pregado na cruz e o inimigo vencido e colocado, envergonhado diante da multidão de anjos. Por quê? Deus pagou o resgate de cada um de nós. Não só dos primogênitos, como foi o caso ali, nesse momento do recenseamento dos primogênitos e daquele número que excedia. Não foi por preço de prata, de ouro, de qualquer moeda. Não foi por preço de Bitcoin, por exemplo. Foi pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí cabe uma pergunta a nós, como pessoas resgatadas, redimidas. Redenção significa isso, resgate, um pagamento ofertado pelo nosso resgate. Nós não somos mais escravos. Foi pago um preço pelo nosso resgate. O preço foi o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que cabe a mim e a você nesse contexto é: nós temos honrado o preço que foi pago pelo nosso resgate? Nós temos sido fiéis a nosso Senhor, nós temos buscado honrá-lo, nós temos buscado viver coerentemente a palavra, obedecer os mandamentos, aplicar aquilo que a própria igreja da palavra, ela transforma em doutrina, em direção para a nossa vida, seja na doutrina moral, tudo aquilo que está dentro do magistério da igreja que nós devemos observar. Será que nós temos buscado a santidade em vista do que Cristo fez por nós? Ou a gente continua na escravidão do pecado, das trevas do mundo, das seduções do demônio? Muitas vezes a escravidão, ela traz uma acomodação, não é verdade? Vamos lembrar, esse povo, daqui a pouco nós vamos ver isso, lá para frente. Eles vão ver os desafios que eles estavam enfrentando no deserto, eles vão olhar para o passado e vão dizer assim: seria melhor a gente ter ficado escravo lá no Egito do que ter que passar por tudo isso aqui. Pelo menos lá a gente tinha cebola, tinha pão. Então, muitas vezes a escravidão, ela traz uma acomodação. Até mesmo, vamos pensar em algo, a escravidão dos prazeres carnais, sexuais. As pessoas preferem manterem-se nessa escravidão porque traz um certo prazer, um certo comodismo da carne, do corpo, mas não pensam na alma. Fulton Sheen vai dizer assim: o pecado do homem moderno, e olha, a gente já está, dizem por aí, nós somos pós-modernos, O pecado do homem moderno é esquecer, não levar em conta, considerar que tem uma alma para salvar. Então é imediatista, vive o agora, vive o prazer, vive o materialismo, vive tudo aquilo que o mundo oferece, porque não pensa no futuro, não medita sobre a morte, não medita sobre o inferno, que é uma possibilidade para aqueles que morrem em pecado mortal. Na verdade, não é nem possibilidade, se a pessoa morre em pecado mortal, isso é doutrina da igreja, tá? Sem arrependimento, sem contrição, sem querer mudar de vida, a palavra diz, ela desce imediatamente para o inferno. Isso é a doutrina da igreja, está no catecismo da igreja católica. Então, quando a gente não considera, primeiro, olha, a gente deveria primeiro considerar o preço do nosso resgate, o sangue, meditar, o que Jesus fez por nós. Não foram essas moedas aqui, em relação aos primogênitos que foram dados a Moisés, lá no templo, para os levitas, para o serviço. Não foram moedas, não foi prata, não foi ouro, foi o sangue de Jesus. Se a gente medita nas chagas de Jesus, na paixão de Jesus, isso aí já seria suficiente para nos colocar num caminho de santidade, de arrependimento dos nossos pecados, de ajustamento da nossa vida à palavra de Deus, já seria suficiente. Mas a gente pode também meditar sobre a nossa morte. Nós podemos meditar sobre as realidades das penas do inferno. Isso tudo vai nos ajudar a tomar consciência e posse do que Jesus fez por nós, e que honrar o que Jesus fez por nós é um caminho de salvação, é um caminho de santidade, é entender que nós somos sagrados, consagrados. Nós, pelo batismo, fomos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, mas também recebemos de Jesus Cristo tudo aquilo que nós precisamos para viver
a Zoe, a vida espiritual, não a vida biológica ou simplesmente psíquica, mas a vida espiritual. Nós recebemos de Jesus toda a graça e Ele nos oferece isso por meio da igreja, dos sacramentos, da oração, de tudo aquilo que nós buscamos de vida interior, capacitação para que nós honremos o preço que foi pago pelo nosso resgate. Jesus nos resgatou pelo preço do sangue. Nós temos um valor, a nossa vida tem um valor altíssimo e ela não pode ser medida pelos valores baixíssimos do mundo dos prazeres, do mundo materialista, de um mundo que vira as costas para Deus, de um mundo que aprova ideologias totalmente contrárias ao Deus Criador, a tudo aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu. Então, tomar consciência de que nós não fomos comprados, a nossa redenção não foi ouro, prata ou qualquer outra realidade material, mas foi o sangue de Jesus, nos dá uma possibilidade imensa de, ao entendermos isso, honrarmos o que Deus fez por nós. Qual é a mensagem que nós devemos colher do texto de hoje? O Senhor Jesus pagou o nosso resgate por um alto preço. 2 pontos. O seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. O meu valor é o sangue do Filho de Deus, da sua oferta, do seu sacrifício. Tendo consciência dessa verdade, preciso honrar esse sangue redentor, vivendo a santidade e uma integridade de vida, no amor. Amar a Deus de volta como gratidão do seu amor manifestado no meu resgate, na minha redenção, no sacrifício de Cristo na cruz. Os santos meditavam constantemente na paixão, nessa redenção que Jesus realizou por cada um deles e por cada um de nós, por mim e por você. E isso os levava a atos heróicos de amor a nosso Senhor, em uma busca incansável para agradá-lo, para viver os mandamentos, para fazer a vontade dele. Que seja assim também comigo e com você, a partir do estudo bíblico de hoje. Jesus, obrigado. Obrigado pelo preço pago pelo meu resgate e pelo resgate do mundo inteiro, especialmente dos meus irmãos e das minhas irmãs que hoje estão tomando consciência dessa grande verdade. Ao contemplar aquilo que foi dito para que Moisés fizesse com aqueles primogênitos, o Senhor, como primogênito de toda a criação, pagou o preço do seu sangue, derramou o seu sangue pelo meu resgate, para me tirar da escravidão do pecado, da escravidão do demônio. Desde o jardim, quando Adão e Eva pecaram, nós éramos escravos, nós estávamos amarrados, mas o Senhor rompeu, o Senhor cortou tudo aquilo que prendia-nos, tudo aquilo que nos escravizava pelo poder do seu sangue. E hoje, diante da sua presença, eu quero suplicar essa graça, de pela consciência dessa verdade e do ato de amor feito por mim e pelos meus irmãos, eu quero amá-lo de volta, observando os seus mandamentos, obedecendo as suas leis, vivendo os seus preceitos e tudo aquilo que o Senhor mesmo tem para mim e para os meus irmãos. Conceda-nos essa graça. Eu quero corresponder, eu quero te amar mais, eu quero doar ainda mais a minha vida. E eu quero agradecer por esse preço pago pelo meu resgate. Muito obrigado pela redenção que o Senhor realizou lá na cruz, salvando a mim, aos meus irmãos e a toda a humanidade. Amém. Ter consciência é levar ao posicionamento, à decisão, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa vida, de seguir a Jesus, de honrar o que Ele fez por nós, de também nos oferecer a Ele como sacrifício, a nossa vida ofertada como sacrifício, de suave odor, vivendo a santidade, buscando servir
buscando também levar tantos outros à consciência dessa redenção. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.